Olá, Nova Kids! Eu sou o tio Daniel. E eu sou a tia Amanda. E agora eu já convido você a ficar de pé, para nós cantarmos e dançarmos com muita alegria. Deus tem uma mensagem pra você. Deus tem uma mensagem pra você. Ele quer te salvar se você crer. Ele quer te salvar se você crer. Obedecer, confiar e a Jesus Cristo se entregar. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Loucos por Deus. Vamos falar de Cristo sem cessar. Vamos falar de Cristo sem cessar. Até que se ouça em todo lugar. Até que se ouça em todo lugar. Obedecer, confiar e a Jesus Cristo se entregar. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Loucos por Deus. Dizendo, mas andei, me alegro em 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 Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Loucos por Deus. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Então, meninos, lembrando que começa com a gente. Isso aí, e lembrando que nós meninas somos depois dos meninos. Então vamos lá, meninos, no 3. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo pra Deus. Estudo a Bíblia pra saber viver.
obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você. Muito bem, Nova Kids. E agora, continue de pé, porque nós vamos cantar e dançar mais uma vez. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, 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 Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, 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 Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, 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 Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Muito bem, Nova Kids. Agora você pode sentar, porque nós vamos de brincadeira. Olá, Nova Kids! Chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E o nome da nossa brincadeira é Monte Versículo. E para essa brincadeira, nós teremos o time dos meninos e o time das meninas. E para representar o time das meninas, eu vou chamar a Tia Maria. Pode entrar, Tia Maria. Cadê a torcida do time das meninas? É isso aí. E para representar o time dos meninos, eu vou chamar o tio Daniel. Pode entrar, tio Daniel. Cadê a torcida? Que legal! E como vai funcionar? Eu tenho aqui um versículo, o mesmo versículo para os dois, e eles estão divididos em partes, e essas partes estão todas embaralhadas. E a missão deles é descobrir a sequência correta do versículo no tempo que a gente vai colocar aí na tela. E caso eles não consigam terminar o versículo a tempo, quem acertar mais sequências ganha o ponto da rodada. Tempo na tela, preparados? Preparados? Então vamos lá no 3. 1, 2, 3, valendo! Olha só, eles estão embaralhando aí os versículos. Estão começando a colar, as meninas já começaram a colar. Vamos ver quem vai conseguir terminar. Olha só, tá empatado por enquanto, agora os meninos passaram. Vamos ver, o tempo tá correndo, hein? Acompanha aí o tempo conosco. Vamos lá. 5 segundos. 3, 2, 1. Levanta a mão. Olha só, parece que os meninos terminaram. Vamos ver agora a sequência correta. Olha só, ele escreveu aqui: sei que sou um pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmos 51, 5. Está correto. Vamos ver agora o das meninas. Olha só, a tia Maria só conseguiu colocar
sei que sou pecador desde que. Então esse é o ponto 2, meninos. Cadê a torcida? É isso aí. E não saia daí porque nós vamos para um intervalo. E daqui a pouco a gente volta com mais Monte o Versículo. E agora, crianças, fiquem de pé pra gente mandar essa Dona Mentirinha pra bem longe. Dona Mentirinha, você não é legal. Vamos, galera, combater esse mal. Somos a força do bem, ninguém pode nos derrotar. Com a espada da verdade, vamos lutar. Mas essa dona da lelé da cuca pensa que pode a todos enganar. 1º de abril não é o dia dessa dona mentirinha. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé chulé. Mais, todo dia é dia de aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé chulé. Mais, todo dia é dia de aprender da verdade mais e mais. Dona Mentirinha, você não sabe correr, tem a perna curta, não pode se esconder. Somos invencíveis, o exército de Deus. Jesus é verdade, vamos vencer. Mas essa dona da lelé da cuca pensa que pode a todos enganar. 1º de abril não é o dia dessa dona mentirinha. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé chulé. Mais, todo dia é dia de aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé chulé. Mais, todo dia é dia de aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé chulé. Mais, todo dia é dia de aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé chulé. Mais, todo dia é dia de aprender da verdade mais e mais. E agora vocês podem sentar, porque chegou a segunda parte da nossa brincadeira de hoje. E voltamos para nossa brincadeira. E agora chegou a final. Vamos ver se os meninos vão ganhar ou as meninas vão conseguir empatar. Preparados? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3, valendo! Olha só, eles estão virando. A tia Maria já começou, mas o Daniel também já colou. Vamos lá. Vamos ver quem vai conseguir. Por enquanto as meninas estão na frente, hein? Vamos ver se vai ser assim. Tá um pouco difícil esse versículo. Vamos ver quem vai conseguir. As meninas estão na frente, mas os meninos já estão chegando. Vamos ver quem vai conseguir. O tempo tá acabando. 5 segundos. 4, 3, 2, levanta a mão. Acabou. Nova Kids. Agora vamos ver quem é o grande vencedor da nossa brincadeira de hoje. O tio Daniel conseguiu terminar o versículo, mas vamos ver se está na sequência correta. Ele colocou assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Tio Daniel conseguiu terminar. Vamos ver agora as meninas. A tia Maria colocou assim: se afirmarmos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Olha só, a tia Maria não conseguiu terminar.
Então o vencedor dessa brincadeira é o time dos meninos. Nova Kids, essa foi a nossa brincadeira de hoje. Continue memorizando seus versículos, porque você nunca sabe quando podemos voltar com mais Monte Versículo. Tchau, Nova Kids! Nova Kids, você já imaginou como seria ouvir a voz do nosso grande Deus? Então agora, sentados mesmo, nós vamos cantar que nós queremos ouvir a voz daquele que nos criou. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Eu quero ouvir. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Eu quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero Muito bem, Nova Kids. E agora chegou o nosso momento de conversar com Deus. Então eu queria pedir que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e repetisse assim comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado pelo fôlego de vida. muito obrigado pelo fôlego de vida. Me ajude a te louvar todos os dias Me ajude a te louvar todos os dias, com uma vida obediente. com uma vida obediente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E olha só, crianças, fique por aí, porque nós vamos agora com a História Bíblica. Olá, Nova Kids! Que alegria ter você aqui nesse momento tão especial, a História Bíblica. E como o nome já diz, a história ela veio da Bíblia. Ela não veio de um filme que eu assisti ou veio da minha cabeça, não. Ela foi tirada desse livro aqui, a Palavra de Deus. E tudo que está aqui é 100% verdade. Quanto mais você aprende dessa palavra, mais você entende o que Deus quer para a sua vida. Por isso que é importante você meditar, você decorar os versículos e prestar atenção na história. Mas antes de começarmos a nossa história, vamos revisar nossas 5 regras. Que isso, tio Alfredo? Não, são apenas 3. A primeira regra é sentar educadamente. Aqui no Nova Kids a gente senta com a perna de chinês. Mas como você está em casa, pode sentar aí de forma confortável na sua cadeira, no sofá. E lembrando que sentar de forma confortável não é ficar deitado, porque eu quero ver você bem ligado na história. E a nossa segunda regra é prestar atenção. Você vai prestar atenção onde estiver passando a história, seja na televisão, no seu tablet, em qualquer lugar. Se a panela da cozinha cair, você não vai olhar. Se a porta da sua casa abrir, você não vai olhar para lá. Você vai prestar atenção na história. E a última regra é fazer silêncio.
e você faz silêncio com o corpo todo. Esse é o momento que você vai lá com o seu responsável, você vai falar bem assim, ó. Ei, vai começar a história bíblica. Preciso de silêncio para poder prestar atenção em tudo que está acontecendo, porque eu quero aprender sobre a Bíblia. Combinado? Então, bora lá. Você fez seus exames aí do coração? Está preparado para a história? Porque hoje nós vamos embarcar por várias cidades. Então, para isso, feche o seu olho, respira e solta. Em algum momento da sua vida, Nova Kids, você já passou por um sofrimento muito grande? Você tem lidado com brigas dentro de casa? Você se sente meio injustiçado no meio dos outros? Na história de hoje, você vai conhecer um personagem que passou por um grande sofrimento, mas Deus estava agindo no seu favor. Há muito tempo atrás, nós estávamos aprendendo sobre um personagem chamado Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac. E Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó, ele teve poucos filhos. Será que você lembra todos os nomes deles? Então, bora lá. Eu vou falar e você vai repetir. Repita assim comigo, ó. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Assé, José e tem mais uma menina chamada Diná. O filho mais velho se chama Rúben e o filho mais novo se chama Benjamim. Benjamim, ele é filho de Raquel. Assim que Raquel deu à luz, ela acabou morrendo. Você lembra onde Jacó morava? Jacó ele era um pastor de ovelhas, então ele morava em uma tenda. E falando em tendas, vamos olhar para a nossa tenda agora. Jacó ele já estava bem avançado em idade, então eu imagino que ele já era um senhor. Você já viu alguém com mais de 50 anos? Por exemplo, o meu pai, ele tem uma barba que vem até aqui assim, mais ou menos no peito dele. Então eu imagino que Jacó estava do mesmo jeito que ele. Olha só Jacó. Jacó já estava com barba, estava tendo rugas nos olhos. Então ele estava com uma idade bem avançada. E ele tinha o seu filho favorito. Seu filho favorito se chamava José. Olha só, José. José já tinha crescido. Ele estava com 17 anos de idade. Mas ele tinha também um filho caçula, que era o filho mais novo dele, chamado Benjamim. Olha só o tamanho de Benjamim. Benjamim bem pequeno ainda. E olha só o olho de Benjamim. Todo o tempo Benjamim estava olhando para o pai, bem assim, ó. Será que eu estou fazendo tudo certo? Não sei, então vou ficar perto do meu pai. Então ele sempre ficava perto do pai dele. Você aí, você tem um irmão? Você tem 2 irmãos? Imagina como é agora a sua casa. Como é a sua casa, brincando você e seus irmãos? Agora imagina você morar numa casa que tem 10 irmãos. Como deve ser? Imagina aí, você morando junto com 10 irmãos, sendo 12 no total. 12 irmãos brincando na mesma casa. Se você e o seu irmão já dão trabalho dentro de casa, né? Brincando, bagunçando ali, imagina tudo isso. Eu imagino que toda semana era um verdadeiro banquete, porque olha quanta gente tinha para comer, para alimentar. José, ele era o filho mais amado de seu pai, porque ele amava muito a sua esposa, Raquel, que morreu durante o parto de Benjamim. E Jacó, para demonstrar todo esse amor pelo seu filho, um certo dia ele decidiu dar um presente especial. Então ele foi lá na sua tenda, pegou uma túnica e deu para o seu filho. Uma túnica bem brilhosa, uma túnica grande, que vinha até abaixo do joelho dele. E ele vestiu essa túnica. E olha só como José ficou. José, ele estava todo elegante. Você acha que José estava igual aos seus irmãos? Não, ele estava diferente. Todos os irmãos de José, eles eram pastor. Um pastor de ovelha, ele tem uma roupa um pouco mais curta, vem mais ou menos aqui até o joelho dele, para ele poder se movimentar mais rápido, para poder fazer o seu trabalho. Então, seus irmãos se vestiam todos assim. Enquanto isso, olha só, José estava bonito, estava com uma túnica bem grande. E isso, os irmãos dele, não gostavam nem um pouco. Eles ficavam falando bem assim,
olha lá, essa túnica aqui que o nosso pai deu para o José. Será que ele ama mais a gente do que a José? Eles ficavam falando isso, Nova Kids. O nome disso é inveja. Você sabe o que é inveja? Inveja, Nova Kids, é quando você quer ter algo ou quer ser parecido com alguém. Por exemplo, quando eu era mais novo, quando eu estava na escola, mais ou menos na sua idade, o meu amigo, ele chegou na sala e ele tinha um sapato brilhoso. Quando ele entrou na sala, eu fiquei bem assim para ele, ó. Eu fiquei olhando, porque eu queria ter aquele sapato. Eu achava ele muito legal. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu quero ter um sapato igual aquele do meu amigo. E isso, Nova Kids, era inveja no meu coração. Porque eu queria ter algo que ele tinha. Eu queria ser igual a ele. E era isso que os irmãos de José estavam tendo. Eles estavam com inveja do seu irmão. Porque ele havia ganhado uma túnica. José, ele tinha uma fama no meio de seus irmãos de ser chamado de fofoqueiro. Porque os irmãos de José, eles faziam coisas erradas, faziam coisas que desagradavam a Deus. E José ia lá e contava tudo para o seu pai, Jacó. E por causa disso eles falavam que José era dedo duro, era X9. Isso quer dizer que ele era fofoqueiro, Nova Kids? Não. Ele apenas era um filho obediente. Toda vez que ele vê os seus irmãos errando em alguma coisa, ele ia lá e falava para o pai dele. E é isso que você tem que fazer. Se você vê o seu irmão, a sua irmã, fazendo alguma coisa de errada, você vai lá e conta para o seu responsável, que o seu responsável vai falar o que é que eles devem fazer. José, um certo dia, a família toda estava reunida e ele decidiu contar um sonho que ele teve. Ele era um menino muito sonhador. Ele chegou bem assim para sua família, todo mundo estava lá reunido. Ele chegou lá e falou, família, tenho algo para dizer para vocês. Ontem à noite eu tive um sonho e eu quero contar como ele foi. Então José começou a contar o sonho bem assim. Estávamos no campo, exatamente como nosso pai havia mandado. Estávamos pegando os feixes de trigo. E de repente, o meu feixe de trigo começou a subir. E ele começou a subir cada vez mais. Enquanto isso, o feixe de trigo de vocês que estavam ao redor começou a se curvar diante de mim. E esse foi o sonho que José havia falado para os seus irmãos. Você acha que os irmãos de José ficaram felizes com isso? Não, eles não ficaram felizes. Eles falaram bem assim. O que você está dizendo aí, José? Você está dizendo que nós vamos obedecer a você? Que nós vamos se curvar diante de você? É isso mesmo que você está falando? E não era nada disso, Nova Kids, que José estava pensando. José não estava falando, olha, a partir de agora vocês vão me obedecer, vocês vão beijar os meus pés. Não, ele não estava falando isso. Ele apenas estava contando o seu sonho. Por exemplo, você aí na sua casa, você já sonhou sendo o Homem-Aranha, subindo na parede, soltando teia? Quando você teve um sonho desse, você não queria contar para todo mundo? Era exatamente isso que José estava fazendo. Ele estava contando o sonho dele para os seus irmãos. Ele queria falar para todo mundo. Só que José, ele é um menino muito sonhador. No outro dia, ele sonhou novamente e decidiu contar para os seus irmãos. Eles estavam lá, reunidos de novo, e ele falou bem assim, família, sonhei, e dessa vez eu quero contar para vocês. Então ele foi lá e começou a contar o seu sonho, dizendo bem assim, eu estava no campo, andando, quando de repente apareceu o sol, a lua e 11 estrelas, e todos eles se curvaram diante de mim. Nova Kids, o sol era o seu pai, Jacó. A lua era a esposa de seu pai. E as 11 estrelas eram todos os seus irmãos, todos os homens. Você acha que eles ficaram contentes com esse sonho? Não, eles não ficaram nem um pouco contentes. Agora sim eles tinham ficado revoltados. Eles falaram bem assim, ó. Olha, pai, desde quando o senhor deu essa túnica para ele, ele fica se achando, dizendo que nós vamos obedecê-lo, que nós vamos beijar os seus pés. E o outro ficava falando assim, é verdade, pai,
Desde quando o Senhor deu isso para ele, ele fica aí contando esses sonhos estranhos para a gente. Então, seu pai Jacó foi lá com ele e falou bem assim, José, que história é essa, José? É isso mesmo que você está dizendo? Que eu e todos os seus irmãos vamos obedecer a você? Nova Kids, essa família é uma família perfeita? Não, ela não é uma família perfeita. Ela é uma família que tem briga, uma família que tem discussão, tem inveja dentro dos seus irmãos. E talvez você, na sua casa, você se sinta meio injustiçado, você se sinta meio deixado de lado. Talvez você não tenha a família que você tanto deseja. Talvez você seja criado apenas pelo seu pai, pela sua mãe, ou por nenhum dos dois, por outra pessoa. E por causa disso, você acaba passando por um grande sofrimento. Talvez você passe por uma situação financeira difícil, ou talvez você tenha brigas constantes dentro de casa. Mas saiba de uma coisa, que Deus, Ele está agindo no seu favor, mesmo no meio de todo esse sofrimento. Deus, Ele não se esqueceu de você. É por isso que você tem uma roupa para vestir, você tem algo para comer. Isso mostra o cuidado de Deus na sua vida. Então faça assim comigo, Nova Kids. No meio do sofrimento, bem assim, ó, no meio do sofrimento, Deus está agindo no meu favor. Exatamente, Nova Kids. No meio do sofrimento, Deus, Ele está agindo no seu favor. Deus, Ele está cuidando de você a todo momento. Assim como Ele está cuidando de José. Um certo dia, seu pai, Jacó, chamou seus filhos e falou bem assim, meus filhos, peguem o rebanho e vão dar uma volta lá na cidade de Siquém. Você lembra o que havia acontecido na cidade de Siquém, Nova Kids? Na cidade de Siquém foi aquela cidade que foi destruída pelos seus irmãos, Simeão e Levi, porque eles haviam, porque os homens de lá haviam abusado da sua irmã Diná. E eles iam lá para aquela cidade. Então eles pegaram o rebanho, eles obedeceram ao seu pai e eles começaram a andar. Mas você, aí na sua casa, você vai andar comigo. Então faça bem assim com o seu braço e comece a andar. Bora lá? Então eles começaram a andar, andaram e chegaram na cidade de Siquém. Mas eles não obedeceram os pais deles. Eles continuaram andando. Então continue andando, Nova Kids, continue andando. E eles foram andando para bem longe. Continuaram andando e chegaram aqui nessa cidade. Mais ou menos na região, lá no final da região de Dotã. Enquanto isso, Jacó, ele era um homem muito inteligente. Ele era um homem muito esperto. E aí ele falou bem assim para o seu filho, para José que havia ficado. José, vá lá com seus irmãos e veja porque eles estão demorando muito. Veja se eles estão bem, o que aconteceu por lá. E nesse momento, José, como filho obediente, ele fez exatamente o que o seu pai havia mandado. Você lembra o que é obedecer, Nova Kids? Obedecer é fazer completamente, fazer imediatamente e fazer sem reclamar. Então ele foi lá e na hora obedeceu seu pai. E ele começou a andar. Como é que você anda, Nova Kids? Exatamente. Então bora lá. Ele foi andando para a região de Siquém, foi. Chegou na região de Siquém. Você pode parar de andar agora. Chegando lá, ele olhou para um lado, olhou para o outro e não enxergava nada. Não enxergou nenhum dos seus irmãos. E apareceu um pastor de ovelhas. E esse pastor de ovelhas falou bem assim, meu jovem, o que você está procurando? E ele falou, estou procurando meu irmão. Você os viu por aí? São 10. Ele falou, os seus irmãos? Sim, eu os vi. Eles estão lá na região de Dotã. É bem aqui perto. Então José agradeceu e foi lá. Então José começou a andar. Continue andando comigo, Nova Kids. Foi andando. E aí ele, lá de longe, os seus irmãos ficaram olhando bem assim. Quem é que tá vindo lá? Aí um deles falou bem assim,
José, o fofoqueiro, ele está vindo para cá, ele vai nos entregar para o nosso pai. É verdade, ele vai nos entregar para o nosso pai. Nós precisamos fazer alguma coisa com ele. Vamos matar José. E assim, nosso pai nunca vai descobrir que nós viemos até aqui. Eles estavam, Nova Kids, com ódio no coração. O ódio é uma raiva profunda que leva você a desejar o mal. Então, Nova Kids, o ódio é bem assim, ó. Por exemplo, lá na sua escola, você tirou uma nota um pouco mais baixa. Você tirou 6 na sua nota, da prova. E o seu irmão e o seu amigo tirou 9. Você fica bem assim, ai, mas por que ele tirou 9? Eu que deveria tirar 9, ele deveria tirar 6. O nome disso, Nova Kids, é ódio. Porque você queria que o seu irmão, o seu amigo, tirasse uma nota mais baixa do que a sua. E era isso que eles estavam pensando, seu irmão. Eles estavam desejando o mal dele. Eles estavam com ódio no seu coração. Uma raiva profunda. Então, os seus irmãos começaram a falar bem assim. Quando ele chegar aqui, nós vamos pegar ele. Vamos rasgar a sua túnica. E aí sim, vamos matá-lo. Só que esse aqui, Nova Kids, o seu irmão mais velho, chamado Rubem, ele ficou pensando assim, se eu chegar em casa e meu irmão tiver morrido, vou ter que prestar contas com ele. Então ele pensou. Afinal de contas, quem leva a culpa? Não é sempre o irmão mais velho? Você aí na sua casa, você é o mais velho? Pois é, então você sempre leva a culpa, não é? O seu irmão tá lá, o seu irmão mais novo, ele comeu bolo, a boca dele tá cheia de bolo. E a sua mãe chega lá bem assim, meu filho, quem foi que comeu o bolo? Aí seu irmão mais novo bem assim, né? Com a boca toda suja. E quem é o culpado? É você, o irmão mais velho, porque deixou ele comer o bolo, sem que a sua mãe tivesse mandado, sem que a sua mãe tivesse deixado. E era isso que o Rubem estava pensando. Quando eu chegasse em casa, eu iria ter que prestar contas com meu pai. Então ele pensou, e teve um plano, e disse bem assim para os seus irmãos. Meus irmãos, não vamos matar o nosso irmão José, vamos pegá-lo e vamos jogá-lo dentro do poço. Ele tinha um plano, Nova Kids. Rubem tinha um plano de pegar o seu irmão José de dentro do poço e entregá-lo para o seu pai logo depois. Assim, ele não teria que prestar contas. Então, José veio andando de longe. José começou a andar. Foi andando. Você vai andar comigo, Nova Kids. Então, onde aí? Foi andando. E quando ele chegou lá, com seus irmãos, ele chegou falando assim, meus irmãos, finalmente cheguei. Que alegria poder ver vocês aqui comigo. Eu vim andando de longe, lá do Vale de Hebron, lá onde moramos, como nosso pai havia mandado. E nesse momento, Nova Kids, os irmãos de José o pegaram, arrancaram a sua túnica e começaram a carregá-lo. E ele foi gritando, não, meus irmãos, não façam isso comigo. O que vocês estão fazendo? Eu sou da mesma família que vocês. Não façam nenhum mal a mim. E eles jogaram o seu irmão dentro do poço. Pá! E ele caiu no fundo do poço, Nova Kids. Esse poço, ele não tinha água. Então essa queda deveria ter machucado muito. José, ele não estava feliz. Ele se sentia enganado pelos seus irmãos. Ele estava passando por um grande sofrimento. Afinal de contas, a sua própria família, os seus irmãos, tinham decidido matá-lo. Tinham decidido jogar ele dentro daquele poço. E deixar ele lá para apodrecer. Ele não iria ter comida, não teria nada. Então imagina quanto sofrimento José estava passando. Mas no meio disso tudo, Deus estava agindo em favor de José. Você acha que os irmãos de José ficaram tristes com isso? Não, eles não ficaram tristes com isso. Eles foram festejar, foram comer um churrasco. Só que a Bíblia fala que Rubem, nesse momento, saiu de lá e foi para um outro local. A Bíblia não diz para onde ele foi ou o que ele foi fazer. Mas os seus outros irmãos ficaram aqui,
comendo churrasco, ficaram festejando. E eles começaram a pensar bem assim, o que a gente vai fazer com o nosso irmão agora? Ele já está dentro do poço? O outro teve a ideia, vamos vendê-lo. Vamos pegar o nosso irmão e ganhar alguns trocados com ele. E lá de longe, Nova Kids, vinha um comerciante andando. E aí eles tiveram a ideia de falar bem assim, nosso irmão não vale nada mesmo, então vamos vendê-lo para aquele comerciante que está vindo bem ali. O comerciante começou a andar, e quando o comerciante chegou, eles falaram bem assim, você quer levar um menino para você? Você quer levar um escravo? Nós podemos vendê-lo por um preço de banana, um preço bem barato para você. Aí ele falou, sim, eu quero sim levar um escravo para mim. Ele falou, deixa-me ver, 20 moedas de prata, tá bom? Aí, tá ótimo. Então, eles pegaram essas 20 moedas de prata e venderam o seu irmão José como escravo. José estava triste, estava chorando. Para os irmãos de José, ele não valia nada. Ele só valia 20 moedas de prata. Mas para Deus, a vida de José tem muito valor. Então José, ele foi vendido. E ele começou a ir para uma outra região. Enquanto isso, seus irmãos estavam aqui, comemorando, aproveitando aquelas 20 moedas de prata. E quando Rúben havia voltado, ele foi lá no poço, olhou lá dentro e ficou assim, cadê meu irmão? Meu irmão sumiu! O que vai ser de mim agora? A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e começou a se desesperar, porque ele teria que prestar contas com seu pai. Ele ficou pensando, o que vai ser de mim agora quando eu chegar em casa? O que eu vou contar para o meu pai? E os seus irmãos tiveram uma ideia. Bem assim, vamos pegar a capa de José, vamos matar um animal e vamos sujar sua capa de sangue. Assim o nosso pai vai pensar que um animal o matou. E eles fizeram exatamente isso, Nova Kids. Eles mataram um animal e pegaram a capa de José e a sujaram de sangue. E assim, eles começaram a voltar lá para sua casa, no Vale de Hebron. Eles foram andando. Enquanto isso, eles iam pensando, como é que seria dar essa notícia para o pai deles? Eles continuaram andando cada vez mais. E quando eles chegaram lá no Vale de Hebron, eles teriam que dar notícia para o seu pai. E o Rúben, como filho mais velho, teria que fazer isso. Então ele pegou a túnica e começou a ir lá. Foi lá com seu pai e entregou aquela capa, dizendo, pai, nós achamos essa capa jogada no chão. Ela está suja de sangue. Parece a capa de José. Então Jacó pegou aquela capa e ele reconheceu. E na hora ele falou, meu filho querido, o que fizeram com você? Um animal o pegou e um animal o matou. Meu filho que eu tanto amo, está morto. Fico pensando no sofrimento de Jacó nesse momento, Nova Kids. Talvez a última lembrança que ele tenha do seu filho é de José indo embora, lá para Siquém, como ele havia mandado. Ele devia estar pensando em todos os momentos que eles estiveram juntos, naquela túnica tão especial que ele deu, e agora estava suja de sangue. A Bíblia diz que Jacó rasgou as suas vestes, e ele ficou chorando por dias, por vários dias. Afinal de contas, era o filho dele, preferido, o filho que ele mais amava, havia morrido. Mas José havia morrido, Nova Kids? Não, José não havia morrido. Os irmãos de José contaram uma mentira. Mentira é quando você não diz a verdade, ou quando você diz algo de forma incompleta. José não havia morrido. José havia sido vendido pelos seus irmãos. Eles cometeram um pecado de mentira. Isso mostra, Nova Kids, que o meu pecado e o seu pecado não afetam somente a nós dois.
eles afetam pessoas que estão ao nosso redor. Por causa do pecado dos irmãos de José, o seu pai havia entrado num grande sofrimento. Ele estava chorando pelo seu filho que tanto amava. Isso nem era uma verdade. E José? Como é que José estava? José, ele havia sido vendido. Ele estava indo lá para a região do Egito. Na região do Egito, tinha o oficial do faraó, chamado Potifar. Potifar estava lá, no Egito, para onde José havia sido vendido pelos seus irmãos. Só que José, ele não estava nem um pouco feliz. Ele estava triste. Afinal de contas, ele era o filho favorito de seu pai. Ele tinha tudo, do bom e do melhor. Ele tinha a comida que ele tanto queria, a roupa que ele tanto desejava. Ele tinha tudo. E agora ele estava indo para uma região onde ele não conhecia ninguém. Estava indo para uma região onde ele não sabia nem o que ele ia comer ou o que vestir. Ele havia sido traído pelos seus próprios irmãos. E por causa disso, ele estava passando por um grande sofrimento. Deus sabe, Nova Kids, o que se passa no seu coração. Ele sabe aquilo que você tem sofrido, aquilo que você tem lutado. E Deus, ele tem um plano na sua vida. A Bíblia diz, lá em Jeremias 29:11, bem assim. Em Jeremias 19:11, a Bíblia diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus, ele tem um plano para a vida de José, e Deus, ele tem um plano para a sua vida. No meio do sofrimento, Deus, ele está agindo no seu favor. Então faça assim comigo, Nova Kids. No meio do sofrimento, Deus está agindo no meu favor. Exatamente, Nova Kids. Deus está agindo no seu favor. Você quer saber como José estava lidando com tudo isso, Nova Kids? Então feche seus olhos. Imagine ele sendo levado para uma região cheia de areia, uma região onde tinha pirâmides, acorrentado. Agora sendo vendido como um escravo, sendo um estrangeiro. Você quer saber como ele está? Você pode abrir os seus olhos. Você vai saber na semana que vem. Então não perca o Nova Kids. Tchau, Nova Kids!